Então, pessoal, começo a gravar a aula. Devia ter gravado desde o começo. Ah, esse Fernando, por isso que ele está demorando para entrar na aula. Ah, Fernando, hein? Bom, então vamos lá, pessoal. Na nossa última aula, nós falamos sobre cálculo estequiométrico. E aí nós estávamos vendo a questão dos reagentes limitantes e dos reagentes em excesso. Que uma das formas da gente resolver é fazendo o cálculo da relação estequiométrica, né? Então, eu vou projetar aqui para a gente poder conversar sobre isso. Então, o chat está aberto, pessoal, eu consigo enxergar. Vocês enxergam a apresentação? Tá. Bom, então, pessoal, a aula passada, deixa eu achar aqui, nós fizemos algumas revisões dos conceitos, né, que envolve o cálculo estequiométrico, e depois começamos a falar, já no final, na parte final da aula, sobre o reagente limitante e o reagente em excesso, né? Então, que independente da quantidade de reagente que você adiciona, existe um limite para isso. Que esse limite, ele é atingido em função da proporção, né? Em função da proporção estequiométrica desses reagentes. Então, se a proporção estequiométrica é obedecida, ok. Mas se ela não é obedecida, ela vai ser obedecida de alguma forma. Mas o que vai acontecer é que o que tiver em excesso, ele não vai reagir. Por quê? Porque a gente sabe que eu preciso de quantidade exata de cada um dos reagentes, né, para que realmente ocorra essa reação, certo? Eita, peraí. Então, nós vimos que o dióxido de enxofre, reagindo com oxigênio, produz o trióxido de enxofre. Então, que 2 mols do dióxido de enxofre reage com 1 mol de oxigênio, produzindo 2 mols de trióxido de enxofre, né? Então, a proporção sempre vai ser de 2 para 1 para 2. Então, se eu colocar 200 mols do dióxido de enxofre, ele vai reagir com 100 mols de O2, e vai produzir 2 mols de trióxido de enxofre. Se eu colocar 100 de dióxido de enxofre, ele vai reagir com 50 de oxigênio e vai reagir com 100 de trióxido de enxofre. Se eu tiver 20 de dióxido, ele vai reagir com 10, que vai produzir 20. E se eu colocar 200 do dióxido de enxofre e colocar 150 de oxigênio, 50 vai sobrar, porque a relação vai ser de 200 e 100, certo? Então, foi isso que a gente conversou ontem, né? Então, quando a gente fala em reagente limitante em excesso, eu vou ter o quê? Que aquele que é o limitante, como o próprio nome já diz, ele que vai frear a reação, que vai impedir que a reação continue, mesmo eu tendo uma outra quantidade, eu tenha o outro reagente em excesso, vamos dizer assim. Não tem como falar em um limitante e não falar do outro em excesso, né? Então, a gente tem que o reagente limitante é aquele que proporcionalmente, né? Então, numa condição de mol, né? Lembra que não é massa, é aquele que vai estar na menor quantidade molar, certo?
Então, para resolver essa questão, então o que a gente vai ter? Só voltando, né? Se eu tenho um reagente limitante, consequentemente eu tenho um reagente que está em excesso. Então, para resolver questões que envolvem reagentes limitantes em excesso, tem as etapas, né? Então, que a gente considera um dos reagentes como limitante e determina quanto de produto seria formado. E repete o procedimento para outro reagente. A menor quantidade de produto encontrada corresponde ao reagente limitante e indica a quantidade de produto formada, certo? Então, essa é uma forma de verificar quem é limitante e quem é excesso. E aí nós já resolvemos, né, esses exercícios em sala de aula, segunda-feira. Resolvemos, né? Então, aqui o cálculo, né, que nós fazemos de cada um dos reagentes para verificar em qual deles a gente vai ter a produção de menor quantidade do produto. Então, aquele que tiver a menor produção de produto é o que é o limitante. Né, aqui um outro exercício, né, com os outros valores. E depois a gente chegou nesse, que é uma outra forma da gente estudar, né, e resolver exercícios que envolvem reagente limitante e reagente em excesso. Uma reação um pouquinho mais complexa, né, que envolve aí a reação do sulfato ferroso com permanganato de potássio com o ácido sulfúrico, produzindo sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de potássio e água. A reação ela já está balanceada, né? E aí a proporção molar é de 10 mols de sulfeto ferroso reagindo com 2 mols de permanganato de potássio, com 8 mols de ácido sulfúrico, produzindo 5 de sulfato férrico, mais 2 mols de sulfato de manganês, mais 1 mol de sulfato de potássio e mais 8 de água. Né? Então, quando a gente analisa a proporção de cada um deles e o que foi adicionado, é possível a gente calcular esse equivalente, né, existente entre eles. Então, no caso do exercício, acho que nós também discutimos ele a semana passada, na segunda-feira, que foi colocado 80,4 mols do sulfato ferroso, 35,1 de permanganato, 135 de ácido sulfúrico. E ele quer saber quem que é o limitante. Então, como que é uma das formas da gente fazer? É de saber qual vai ter a menor relação estequiométrica. Então, no caso, ele foi feita uma tabelinha, né? Então, do permanganato, do ácido sulfúrico e do sulfato ferroso. Então, a proporção estequiométrica é 2 de permanganato, 8 de ácido sulfúrico e 10 de sulfato ferroso. Que esses valores eu tirei da própria relação estequiométrica da reação. Então, se a minha reação ela está balanceada adequadamente, então essa é a proporção existente entre eles. Ah, mas não poderia diminuir para 5, 1 e 4? Não, porque a relação estequiométrica é entre toda a reação. E lembra que o coeficiente da reação ele tem que ser o menor número inteiro. Então, eu não posso ter fração, certo? Bom, então a relação estequiométrica de permanganato, de ácido sulfúrico e sulfeto ferroso é de 2 para 8 para 10. Só que, e aí, no meu reator, foi colocado 80,4 do sulfeto ferroso, 35,1 do permanganato e 135,7 de ácido sulfúrico. Então, eu tenho a quantidade em mols que foi adicionado e tenho a relação estequiométrica entre eles. Então, quando eu faço essa relação, que vai ser o quanto eu tenho no meu meio reacional, né? Então, o número de mols e o número de mols estequiométrico, né? Então, aí, no caso... Desculpa, pessoal. Só um minutinho.
Ah, me desculpa, pessoal, não sabia que o telefone estava aqui do lado. Mas voltamos, né? Todo mundo enxerga aqui a projeção de volta? Tá. Bom, então, pessoal, a relação estequiométrica da reação, a quantidade de mols que foi utilizada e a relação existente entre eles, que na verdade eu posso fazer o número de mols adicionado pela relação estequiométrica, eu posso fazer o inverso, porque a proporção ela vai ser mantida, né? Então, fazendo isso, colocando aqui o número de mols inicial e a relação estequiométrica, vai me dar a relação de 17,6 para o permanganato, 17 do ácido sulfúrico e 8 para o sulfeto ferroso, né? Então, a gente observa que o que é menor, a menor relação é do sulfeto ferroso, é do sulfato ferroso. Então, consequentemente, é ele que vai ser o meu reagente limitante. Então, olha que ele coloca a menor relação entre o número de mols alimentado, né, que foi o que foi adicionado no meu reator, e o número de mols estequiométrico, define o meu reagente limitante. Ou seja, o sulfato ferroso, então, é o reagente limitante. Consequentemente, todos os outros reagentes estarão em excesso. Então, aqui a conta que ele faz, mas eu gosto de abrir isso, né, para a gente entender a conta e não seguir uma fórmula comum, que, na verdade, é isso daqui. É um quadro um pouco maior, né, que aqui envolve tanto produto como também reagente. Então, essa primeira parte do quadro aqui foi o que nós fizemos, né? Então, olha, o número de a proporção estequiométrica, aí incluindo os produtos também, a quantidade adicionada no meu reator, que nesse momento eu não tenho nada dos produtos, depois a minha relação entre o coeficiente estequiométrico e a quantidade de mols adicionado, que nós também fizemos a conta, então que o permanganato dá 17,6, o ácido sulfúrico 17 e o sulfato ferroso 8. E que ainda não tenho nenhuma quantidade de produto gerado, né? Só a conta. Então, quando eu faço isso, o que, que nós vamos ter? Se a minha relação aqui de 10 para 80,4, a gente tem uma proporção aí de 8,04. Então, o fator que nós vamos ter vai ser de 8,4 para todos. Se ele é 8,4 para todos, o que, que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar esse fator pelas proporções estequiométricas tanto dos reagentes como do produto. Então, vejam só, o meu fator é de 8,04. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse 8,04 por 2, para eu saber o quanto eu vou ter do permanganato. E fazendo essa conta, então, vai ser 16,1. Vou fazer a mesma coisa com ácido sulfúrico. Então, 8,04 vezes 8, que vai dar 64,3. Depois, o 80,4, que era o inicial. Então, com isso, eu tenho exatamente quais são as quantidades que vão reagir. Não sei se está ficando claro isso, né? Então, por quê? Porque é o que vai reagir obedecendo essa estequiometria. E quanto que vai produzir? Vou fazer a mesma coisa para o produto. Então, 8,04 vezes 5, porque é a relação estequiométrica do sulfato férrico, que vai dar 40,3. Vou multiplicar por 2, porque é o coeficiente do sulfato de manganês, que é 16,1. O 1 do sulfato de potássio, e depois por 8, que é 64,3. Então, no final, o que, que vai ter no meu reator? Vou ter os excessos que sobraram. Por quê? Porque de permanganato de potássio reagiu só 16,1. Eu tinha colocado inicialmente 35,1. Então, quando eu faço a conta de 35,1 menos 16,1, sobra 19. Aqui é a mesma coisa, 135,7, reagiu 64,3, sobrou 71,4. O sulfato ferroso, pessoal, não sobra nada, porque lembra que ele é o limitante?
Então, ele que vai ser consumido completamente. Ah, mas por que sobrou tudo isso de ácido sulfúrico e permanganato de potássio? Simplesmente porque eu não tinha mais sulfato ferroso. Bom, aí, o que gerou de produto? 40,2, o 16,1, 80 de sulfato de potássio e 64,3 de água. Fica claro isso, pessoal? No começo eu acho que é meio difícil de entender, mas depois é o jeito mais fácil que a gente tem, né, de enxergar todo esse excesso e todo esse limitante. Fica claro? Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos lá. Então, aqui, um exercício envolvendo isso. Então, uma reação de zinco com enxofre, que é uma reação clássica, formando sulfeto de zinco. Então, o que nós temos aqui? Ó, reagiu 30 gramas de zinco com 36 gramas de enxofre. E ele quer saber qual é o reagente em excesso. Na verdade, eu posso fazer das duas maneiras. Posso fazer calculando para ver cada um quanto que vai produzir de produto, né? Quanto vai gerar de produto e comparar as massas, e aquele que gerar uma massa menor é o meu reagente limitante. Ou a gente pode fazer de acordo com aquela tabela. Então, coloco os reagentes, zinco, enxofre, sulfeto de zinco, a massa molar de cada um e a massa que foi adicionada, né? E aí, aqui no caso, ele fez a relação da massa molar, que tanto faz, né? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a massa 30 que foi adicionada, dividido pela massa molar dele, que foi 0,4615. Faço a mesma coisa para o enxofre. Vou colocar a massa molar e a massa de 36 gramas de enxofre que foi adicionado, e cujo fator deu 1,125. Não tenho nada de produto, né? Porque isso daqui é a situação inicial. Então, com isso, o que vai reagir, né? Como o meu zinco é o meu reagente limitante, vai reagir toda 30 gramas. Só que ela vai produzir, ela vai reagir com quanto de enxofre, né? Ele fez o quê? Ele fez essa relação, na verdade, essa relação de 0,4617 com a massa que foi adicionada, que foi 36. Então, 0,4615 da massa total de 36 gramas vai dar 14,77. E aí, do produto, vai ser o quê? Vai ser 0,4615 vezes a massa molar do sulfeto de zinco. Então, qual que é o reagente que está em excesso? O reagente em excesso é o enxofre. Quanto que ele está em excesso? Se a gente fez a conta e viu que o que está reagindo é 14,77, então o que vai sobrar é a diferença disso para 36. Fica claro isso, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso? Podemos seguir? Então, esse daqui para vocês. Então, num recipiente foram colocados 15 gramas de ferro e 4,8 de oxigênio. Ele quer saber qual a massa de óxido de ferro formada após um deles ser completado totalmente. E aí eu gostaria que vocês fizessem um exercício sem a resposta. Conseguem fazer, pessoal? 2 minutinhos aí para vocês fazerem um exercício? Então vamos lá. Podem começar, pessoal. Então, tem as massas molares aqui do ferro e do oxigênio.
aqui. Pessoal, eu vou pegar uma água e já volto. Vocês, por favor, continuem fazendo exercício. Finalizaram, pessoal? Finalizaram? Tentaram fazer? Bom, então a reação ela envolve o quê? É uma reação de ferro com oxigênio, formando o óxido de ferro 3, numa proporção de 4 para 3 para 2. Então, montando aquela tabela, a gente mantém a estequiometria. Então, a massa molar vezes o mol, né? Então, 4 vezes 56, que vai dar 225, desculpa, 224. Depois, os 3 mols do oxigênio, que é 3 vezes 32, que vai dar 96. E depois, 2 vezes a massa molar do óxido de ferro 3. Né? 2 vezes, na verdade, que vai dar 320. Né? A massa que foi adicionada foi de 15 de ferro e 4,8 de oxigênio. E aí, quando a gente faz a relação da massa pela massa molar, a gente vai ter uma certa quantidade de mols. Alguém fez essa conta? Fizeram a conta, pessoal?
que vai dar 15 dividido por 224. Que essa proporção vai dar 0,67. Depois, a massa 4,8 dividido por 96, que vai dar 0,05. Então, entre os dois, o que tem menor relação estequiométrica é o oxigênio, né? Então, o que vai estar em excesso é o ferro. E aí, fazendo a conta de volta para saber o quanto está reagindo, né? Que ele quer saber qual a massa de óxido de ferro após um deles ser completamente consumido. Então, o que a gente vai ter? Que se o 0,05 foi a minha menor relação estequiométrica, então ele é que vai mandar na minha reação. Então, o que a gente vai ter? Que para saber o quanto de oxigênio que reagiu, ele pegou o 0,05 e multiplicou pela massa molar, então agora ele está fazendo o processo inverso, que lembra lá daquela de que o número de mols, né, que o número de mols é igual, opa, não é maiúsculo, que o número de mols é igual a massa em gramas dividido pela massa molar. Certo? Então, quando a gente determinou esse coeficiente aqui, vamos dizer assim, a gente fez o processo inverso. A gente achou o número de mols que tinha ali, dividindo a massa pela massa molar. Agora, a gente vai fazer o processo inverso, porque eu já tenho o meu número de mols envolvido e quero saber quanto de massa, né? Então, o número de mols N vezes a massa molar, que no caso do oxigênio, foi exatamente a quantidade que foi adicionada. No caso do ferro, essa relação aqui é que está em excesso, o 0,067. O que reagiu foi 0,05. E daí que ele fez o 0,05 vezes 224, que é exatamente a mesma coisa. Olha, ele tem o número de mols, que é 0,05, tem a massa molar, então ele vai determinar a massa, que nesse caso foi 11,2. Então, quem reagiu? Reagiu 11,2 gramas do ferro, mais 4,8 gramas do oxigênio. Qual que é a massa do meu produto final? Preciso fazer muita conta? Não, né? Se eu tenho um único produto, pessoal, lembra que a soma das massas de reagente, ela tem que ser igual ao do produto. Não preciso nem fazer uma conta muito cabeluda. Somando os dois reagentes, eu vou chegar que o que eu produzi foi 16 gramas. Certo? Fica claro, pessoal? Fácil, difícil? Podemos seguir? Vocês estão fazendo, pessoal, ou não? Só me ouvindo? Tentando, Marcos, mas está acompanhando o raciocínio? Legal, Hélida. Tá. Mas vocês pegaram o raciocínio, pessoal? Porque é tudo a questão do número de mols. Por isso que é importante fazer, né? Por isso que é importante vocês fazerem junto. Isso é importante acompanhar. Isso, exatamente, exatamente. Então, vamos lá para o outro. E é importante que vocês façam junto, pessoal, porque daí, pensando por vocês também, ajuda a despertar esse raciocínio, certo? E ser sistemático, fazer aquela tabela para poder enxergar exatamente o que está acontecendo na reação. De pensar lá no reator, quando eu falo no reator, bom, no final da reação, o que sobrou? Né? Sobrou o excesso do reagente que não reagiu e sobrou as massas dos meus produtos, né? Então, aí visualizando mesmo, né? Fazer o exercício para o cérebro, né? De visualizar a situação. Então, quando eu falo do reator, pensa lá no reator. Ah, mas o que é reator, professora? Qualquer recipiente com tampa.
né? Uma panela de pressão, um becker, né? Qualquer recipiente que possa estar ocorrendo a reação. Então, e pensar o quanto sobra, o quanto vai produzir, né? Então, isso ajuda. O outro exemplo. Então, considere a reação completa balanceada e olha aqui a generosidade, né? De trazer já a reação balanceada. Então, isso daqui é uma reação clássica de metal com outro metal, uma reação de simples troca, né? O sódio extremamente reativo, então, na presença do óxido de alumínio, ele vai reduzir o alumínio e vai oxidar o sódio, porque lembra que o sódio metálico ele é extremamente reativo, né? Que leva ele a quase ser instável, que quase leva ele, que instável ele é, né? Na verdade, leva ele a essa alta reatividade. Então, ele fala, determine o reagente limitante e o reagente em excesso dessa reação, quando 5,51 de sódio reage com 5,10 do óxido de alumínio. Qual a massa do alumínio produzida, qual a massa do reagente em excesso e qual o percentual do reagente em excesso. Então, que aqui já não é mais química, né? Aqui é um pouquinho do raciocínio lógico, certo? Então, vamos fazer o quadrinho. Deixa eu copiar esse daqui. Só que aqui a gente vai ter dois produtos, né? Não sei se vai permitir. Não deixa de um jeito, vai deixar de outro, né? Não podemos apagar e manter a estrutura. Então, o que, que nós temos? Que 6 de sódio, então mantenho lá a estequiometria, reage com 1 de Al2O3, e que produz lá o meu produto, que é 2 de alumínio, e 3 de Na2O, certo? Bom, então, a gente tem que fazer as continhas, né? Então, aqui, preciso das massas molares. Então, a minha relação estequiométrica vezes o mol vai ser 6 vezes 23. Então, 6 vezes 23, que vai ser 138, certo? É um alumínio. Então, vai ser a massa molar do alumínio, né? Que vai ser 27 vezes 2, mais 3 vezes 16, que vai dar 102. Depois, a massa que foi adicionada foi 5,52 gramas de sódio e 5,10 gramas de óxido de alumínio. Beleza, né? O que a gente faz agora? A gente vai calcular a relação da massa pela relação massa molar estequiometria. Então, o que a gente vai fazer? O 5,52 dividido por 138. Vamos lá. 5,52 dividido por 138, que vai dar 0,31. Depois do óxido de alumínio, vai ser 5,10 dividido por 102, que deu 0,05. Então, entre os dois, qual é o limitante? O coeficiente deu 0,31 ou o que deu 0,05? O
que deu 0,05, certo? Que é aquele mesmo esqueminha. O número de mols é igual a massa dividido pela massa molar, né? Então, esse 0,31 saiu de onde? Saiu da massa dividido pela massa molar, já obedecendo o coeficiente estequiométrico. Então, aqui deu 0,31, aqui deu 0,05. Fechou. Qual que é o menor? Quanto do sódio? 0,04? 5,52 dividido por 138. O meu deu 0,3. Porque, ó, é a massa de 5,52 dividido por 23 vezes 6. Que é 138. 5,52 dividido por 138. 0,306666, que eu coloquei 0,31. Deu uma conferida aí, Hélida? Eita. 5,52 dividido por 138. Olha, deu mesmo. Será que eu fiz aqui? Bom, então é isso mesmo. Obrigada, Hélida. Então, 5,52 dividido por 138. Ah, é que faltou 3, estou dividindo por 18. Então, 5,52 dividido por 138, que dá 0,04. No caso do óxido de alumínio, 5, agora eu vou conferir a conta de novo, né? 5,10 dividido por 102, que deu 0,05, certo? Então, vamos lá. Entre o 0,04 e o 0,05, a gente tem que o menor coeficiente estequiométrico é o 0,04, certo? Então, é nele que eu vou me basear. E aí a gente volta, então, para ver o que reagiu. Então, se era o coeficiente estequiométrico era 0,04 e ele é o menor, então, na verdade, a massa que reagiu de sódio foi o próprio 5,52, certo? Depois, o quanto que foi que reagiu de óxido de alumínio? Se a relação era 0,04, né? Porque é essa daqui que a gente vai utilizar, não essa. Então, a gente vai ter o quê? Que é esse que eu vou usar. Então, 0,04 vezes 102. Então, aqui vai ser o 0,04, 0,04 vezes o 102, que vai dar 4,08. Quanto que vai produzir do produto de cada um? Né? Então, aqui a massa molar dos dois de alumínio vai ser 54, e depois aqui vai ser 23 vezes 2, mais 16. Que dá 62 vezes 2, que dá 124, certo? Bom, vezes o coeficiente que é 0,04, então vai dar 54 vezes 0,04, deu 2,16.
E depois o 0,04 vezes 124, que vai dar 4,96. Só conferir isso, pessoal. 138. Certo? Aqui. Então, tá certo. Então, de massa de sódio, que é o meu limitante, deu 5,52. De alumínio, deu 4,08, né? Que foi o 0,04 vezes o 102, deu 4,08. Depois, vou ver o quanto que ele gerou de produto. 0,04 vezes 54, que deu 2,16, mais aqui, pessoal, tá errado, 184. 186, na verdade, né? Porque é 3 vezes, 23 vezes 2, mais 16, vezes 3, 186, vezes 0,04. Vai dar 7,44. Isso estava dando errado, né? Porque a somatória dos reagentes tem que ser igual ao do produto, certo? Então é isso. Feita a tabela, a gente vai para as respostas. Então, determine o reagente limitante, o reagente em excesso. Então, o meu reagente limitante é o sódio e o meu reagente em excesso é o óxido de alumínio. Qual é a massa de alumínio produzida? 2,16. Qual a massa do reagente em excesso que permanecerá sem reagir? Né? Então, se foi adicionado 5,10 e eu consumir 4,08, a diferença é o que vai permanecer. Por quê? Porque todo 5,52 já reagiu. E esse 5,52 só precisa de 4,08. Então, se tinha adicionado 5,10, então vai ser o quê? 5,10 menos 4,08. 4,08. Que a sobra, 5,1 menos 4,08. Que vai ser o excesso, então, a massa de excesso vai ser 1,02 gramas. E aí, qual é o percentual do reagente em excesso? Vai ser o cálculo 4,08 é 100%, então 1,02 vai ser X. Uma regrinha de 3 básica. Então, 1,02, eu tenho que 4,08 é 100, 1,02 é X. Vezes dividido por 4,08. 102 dividido por 4,08. Então, o que está em excesso é 25%, que é bastante coisa se a gente for pensar em consumo. Né? Então, o percentual em excesso é esse aqui. É isso. E aí, o que produziu? 2,16, 7,44.
Por que eu tinha percebido que alguma coisa estava errada? Porque ó, a soma da massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Certo? Bonitinho, pessoal? Construindo a tabela, a gente tira todos os resultados. Seguiram aí? Patrícia, só uma pergunta. Diga. Eu fiquei aqui, acho que eu não consegui pegar. Quando forma aqui o 5,52, que você colocou aqui embaixo, na primeira coluna. Essa Não, aqui, vocês enxergam meu cursor, pessoal? sim, esse mesmo. Ele saiu, tipo, da onde? Você fez alguma conta para chegar nele? Eu não peguei. Não. Não, ele é só a massa mesmo? Isso, porque ele não é o limitante. Sim. Então, ele é o consumido, mas na verdade ele saiu, se você quiser saber exatamente de onde que ele saiu, é disso daqui, ó. A estequiometria era 0,04 vezes a massa molar. Ah, sim. Aí a gente volta a achar o 5,52, Ah, tá bom. Entendi agora. Obrigado. certo? Porque na verdade a gente achou esse coeficiente dividindo a massa pela massa molar, né? E aí, como ele é o limitante, ele é a própria massa que vai ser consumida completamente. E- Então, quando for o limitante, vai ser sempre a mesma massa? Sempre a mesma massa, porque é ele que vai ser consumido completamente. Sim, aí vai ser sempre o valor do limitante que vai fazer multiplicar pelos outros para achar os resultados. Isso, o coeficiente, né? Sim, Porque aqui, ó, tá vendo? A gente já embutiu a proporção na própria massa molar. Porque tem alguns cálculos que eles não embutem. Aí a gente tem que multiplicar depois. Porque seria o quê, por exemplo, aqui? Inicialmente, seria o 5,52 dividido por 23, que daria um número diferente. Então, a gente já embute na massa molar a própria estequiometria da reação, porque daí ele já me dá esse coeficiente direto, certo, entendi. certo? Sim. Mais alguma dúvida, pessoal? João, Marcos, podemos seguir? Então, ó, mais um, pessoal. Tudo certo? Legal. Eu vou tirar isso aqui, né? Então, aqui, olha a reação, uma reação bem conhecida. Um reator alimentado com 105 mols de peróxido de hidrogênio, 37 mols de permanganato e 500 mols de ácido sulfúrico. Pouco oxidativa essa reação, né? Quase explosiva. Ele quer saber qual que é o agente limitante, a porcentagem em excesso dos demais reagentes e quantos mols de oxigênio serão produzidos. Só isso. Pode fazer, pessoal. 5 minutinhos.
Tudo certo, pessoal? Tudo certo aí, pessoal? Mais fácil ou mais difícil?
E aí, pessoal? Vamos lá? Já dá para acompanhar? Bom, então vamos lá, pessoal. Então, o reator é alimentado com 105 mols de peróxido, 37 de permanganato e 500 de ácido sulfúrico. Aqui na tabela foi colocadas as relações, então 5 de peróxido, 2 de permanganato, 3 de ácido sulfúrico, 5 de oxigênio, o 2 de sulfato de manganês, o 1 de sulfato de potássio e 8 de água, né? Então, inicialmente, tinha 105 mols de peróxido, 37 de permanganato e 500 de ácido sulfúrico. Fazendo aquela relação da estequiometria com a quantidade de mols que foi adicionado, então nós tivemos 105 dividido por 5, que vai dar 21. O 37 que eu apaguei, o 37 dividido por 2, que vai dar 18,5. E depois o 500 dividido por 3, que vai dar a relação de 166,67. Certo? Então, quando eu comparo a relação estequiométrica dos três, a gente vê que um é 21, do outro é 18,5 e o outro é 166,67. Então, a menor relação estequiométrica é do 18,5. Com isso, o quanto que vai reagir, né? Então, ó, o permanganato de potássio, que é o meu limitante, vai reagir completamente. Como que eu chego na massa? O 18,5 vezes 2, que vai dar o 37, certo? Bom, aí, como a relação limite é de 18,5, vamos lá, então, 18,5 vezes 5, que vai dar o 92. É isso. Então, que vai ser o 18,5 vezes 5, que vai dar o 92,5. Então, o que vai reagir de peróxido é 92,5. Depois, então, permanganato a gente já fez, e aí depois 18,5 vezes 3, que vai dar o 55,5, certo? Então, lá, o que está obedecendo à estequiometria vai ser 92,5 gramas de peróxido com os 37 de permanganato reagindo com 55,5. E aí ele quer saber, vamos preencher a tabela. Só para, tendo a tabela pronta, a gente consegue responder depois o que está sendo perguntado, né? Bom, então eu tinha adicionado 105 de peróxido, e aí consumiu 92,5. Então, o que ficou em excesso vai ser o 105
menos o 92,5. Então, o que sobrou lá foi 12,5. Opa. Depois de permanganato, que ele é meu limitante, não vai sobrar nada. Depois do ácido sulfúrico, foi adicionado 500, reagiu só 55,5. Então, aqui vai ser o 500 menos o 55,5, que vai sobrar, pessoal, 444,5. Olha o desperdício. Todo esse ácido sulfúrico fica no meio reacional sem nenhuma utilidade. Certo? Então, de reagente, está tudo resolvido. Agora, vamos ver o quanto que vai produzir dos produtos, que a gente vai fazer a mesma coisa. O coeficiente estequiométrico é 5 e a minha relação estequiométrica é 18,5. Então, o que a gente vai ter? O 18,5 vezes 5. Então, eu vou produzir aqui do... Ai, caramba, quase que eu derrubo o copo d'água. Vou produzir aqui 92,5 gramas de gás oxigênio. Vou produzir disulfato de manganês 2 vezes 18,5, que é 37 gramas. Sulfato de potássio, o coeficiente estequiométrico é 1, vai produzir 18,5. E depois de água, vai proporção de 8. Então, vai ser 8 vezes 18,5, que vai dar 148, certo? Não sobra nada, né, porque é produto. E é isso que eu falo. Isso daqui é o que sobra de reagente, né? Por quê? Porque tem tanto ácido sulfúrico, mas não tem permanganato. Então, não tem como reagir. Então, determine qual reagente limitante. Quem foi meu reagente limitante? O permanganato de potássio. Depois, determine a porcentagem em excesso dos demais reagentes. Então, qual vai ser a porcentagem em excesso? O excesso é 12,5. Então, se reagiu 92,5, 12,5 vai ser quanto? Só fazer a continha. Se 92,5 era o meu 100%, então 12,5 vai ser X. Então, esse 13,5 aqui, pessoal, representa 13,51%. Aqui eu não tenho excesso. E olha só do ácido sulfúrico. Se o que eu estou usando, se o que está em excesso, se 55,5 é o meu 100%, então 444,5 vai ser meu X. Então, eu vou ter aqui 444,5 vezes 100, dividido por 55, que vai dar, em excesso, pessoal, isso daqui vai dar um excesso de 808,2%. Olha que absurdo. Quando você pensa em 15%, tudo bem. Mas quando você pensa no ácido sulfúrico, pessoal, é muita coisa. Imagina que ele colocou 800% a mais, né? E aí, fechou. Que ele queria saber a porcentagem do excesso do reagente. E depois, o C, calcule quantos mols de oxigênio serão produzidos. Então, aqui, na verdade, a gente calculou que 92,5 mols que serão produzidos. Aí, se eu quisesse saber a massa, aí eu multiplicaria pela massa molar.
Porque vejam, pessoal, a diferença desse exercício para esse outro que nós fizemos. Porque aqui ele queria saber em massa. Então, por isso que nós multiplicamos tudo pela massa molar. Aqui, nesse outro, ele quis saber em mols. Ele me deu a informação em mols, né? Então, e tá perguntando em mols, por isso que a gente não multiplicou pela massa molar. Certo? Tem mais um. Tem outro, pessoal. Na verdade, tem mais dois. Tem mais um. Vamos fazer? Pegaram bem o jeito? Olha isso aqui. Pegaram, pessoal? Melhorou? O entendimento? Tá. Então, só para fechar, vamos fazer esse quinto. Essa reação de carbeto de cálcio com água, pessoal, vocês conhecem essa reação? Vocês conhecem essa reação? Vocês sabem que o acetileno é o gás de solda, né, pessoal? Que ele é utilizado para fazer solda porque a temperatura da chama do acetileno, ela é extremamente alta. Então, ele é utilizado como gás de solda porque ele tem a capacidade, a temperatura que atinge, tem a capacidade de fundir diferentes tipos de metais. E nas oficinas antigamente, que era super perigoso, eles produziam o próprio acetileno dentro da oficina. Então, eles tinham uma banheira, um recipiente com água, e aí eles jogavam as pedras de carbeto de cálcio, né? Então, era essas pedras de carbeto de sódio, oh meu Deus, carbeto de cálcio, que são pedras porosas, brancas porosas, e aí reage com a água e aí forma acetileno. Só que esse acetileno não é encanado, né? Então, eu não consigo, eu já fui em oficina que tinha isso, né? Mas eu não consigo lembrar como que eles canalizavam. Eu só lembro que uma vez eu vi e me chamou a atenção porque na oficina era uma banheira velha, né? E que dentro era cheia de pedra e que ficava borbulhando. E só que é extremamente perigoso porque o acetileno ele é super explosivo, né? E hoje também é raríssimo de ver porque a gente vê que as oficinas elas são chamadas de oficinas limpas, né? Porque a maioria dos sistemas eles são computadorizados, né? Então os mecânicos eles são uniformizados, não tem a mão suja de graxa, né? Mas era muito comum isso, certo? Então podem fazer, pessoal. Enquanto isso, estou certo com esse, pessoal? A reação está balanceada já também.
Então, aí veja que ele já está perguntando em massa. Então, vamos lá. As estequiometrias, né? Então, 1 do carbeto de cálcio, 2 da água, 1 do hidróxido, 1 do acetileno. As relações molares, então, aqui, a própria massa molar do carbeto de cálcio, né? Que é 64,1. Da água, 36, porque 2 vezes 18. A massa adicionada, 100 gramas de carbeto, 100 gramas de água. Então, o que, que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que calcular a relação estequiométrica. Então, da massa dividido pela proporção molar. Então, aqui, as 100 gramas... Deixa eu abrir a calculadora aqui. Então, as 100 gramas dividido por 64,1, que vai dar 1,56. Depois, os 100 gramas dividido por 36, que vai dar 2,77. Então, entre os dois, o que tem menor relação estequiométrica é o do carbeto de cálcio. Então, o meu reagente limitante é o carbeto de cálcio. Então, ele quer saber quem é o limitante, é o carbeto de cálcio, e ele quer saber qual é a porcentagem em excesso, né? Então, se o carbeto de cálcio é meu limitante, a água é o excesso. Então, para saber o excesso, a gente precisa saber quanto reagiu, né? Então, se a relação estequiométrica é 1,56, então vai ser 1,56 vezes 36, que vai dar, vamos só conferir aqui, vai dar os 56,16, né, que é 1,56 vezes 36, que vai dar os 56,16. E no caso do carbeto de cálcio, ele vai ser completamente consumido. Se quiser conferir para saber se está certo, 1,56 vezes 64,1, certo? E aí, então, carbeto consumido reage com 56,16 gramas. Então, a diferença da sobra vai ser 100. Vai ser 100 menos 56,16, que vai dar 43,84. E aí, então, se eu tenho que 56,16 é 100%, então 43,84 vai ser X. Então, 43 vezes 100 dividido por 56,16, que vai dar o que está aqui, 78,08, certo? Bom, quanto que, vamos completar agora, né? Quanto que vai produzir desses meus produtos? Vamos calcular a massa molar deles aqui. Então, aqui, do hidróxido de cálcio, é 40 do cálcio mais 32 de oxigênio, mais 2,74. Do acetileno é 24 mais 2, 26. A massa molar de cada um. A estequiometria é 1 para 1. Então, quanto que vai formar? Se a minha relação estequiométrica é 1,74,
a gente vai ter que 1,56 vezes 74. Então, vai produzir 115,74. Quanto que vai produzir de acetileno? 1,56 vezes 26. 40,56. É isso. Só que é aqui embaixo, né? É isso aqui. Para conferir se está tudo certo, soma a massa dos meus reagentes e soma a massa dos meus produtos. E aí, fechou. Aqui tem 156,16. Aqui também é para ter 156,16. Vamos somar aqui. Então, 40,56 mais 115,74. R$ 156,3, quase isso, certo? Então é isso, pessoal. A gente conversou bastante. Quanto, Marco? 115? É 115,74 mais o 40,56, certo? Porque é a soma do hidróxido de cálcio mais do acetileno. Certo, Marcos? Então é isso, pessoal, que eu queria conversar com vocês hoje. Trabalhar bem essa questão do agente limitante do excesso, e aí da parte de estequiometria falta o rendimento, que ele é bem simples, né, que em uma aula a gente trabalha com ele. Tudo bem? Então, na segunda a gente não tem aula, que é feriado, na quinta a gente vai se encontrar no laboratório se tudo der certo, né, se tudo der certo, não. Tá tudo programado para isso, né, para os que forem. Quem não for, a gente se encontra de maneira remota do mesmo jeito, como todos os dias. Possivelmente, né, acreditamos que sem prejuízos, certo? Então, por hoje é isso, pessoal. Eu vou colocar o vídeo da aula passada que eu não coloquei, vou colocar de hoje, e claro que eu vou disponibilizar uma listinha de exercícios para vocês com esses assuntos, porque cálculo estequiométrico tem que exercitar, tem que fazer, né? Para poder dominar o assunto, né? Para poder enxergar de diferentes maneiras a mesma resolução, né? Na verdade, não é isso, é enxergar o exercício e ter a habilidade de resolver ele de diferentes maneiras. Acho que já o entendimento, eu percebo que ele já melhorou bastante do que foi no segundo termo, né? Pessoal mais amadurecido. Então, vamos lá para a nossa fotinho? Quem que já está saindo? Vamos tirar a nossa foto, pessoal? Ah, legal, só que vocês não vão querer tirar ela com a câmera fechada, né? Quero ver vocês. Pode começar, Fernando. Então, na hora que eu vi a foto do Marcos, ele já estava com a foto rosa, mas ele vai aparecer, né, Marcos? Ah, Marcos, a foto foi de propósito, então, né? Sora, mas eu não tinha camiseta rosa, viu? Não tenho camiseta rosa.
Peraí que eu não ouço. Hã? Desculpa, Fernando, o que você comentou? Eu não tenho camiseta rosa. E sabe que eu também não tinha, né? Aquele vídeo convite de vocês. Eu fiz com a branca. E aí teve uma aluna que falou, mas professora, não é blusa rosa? Eu falei, então, é que eu não tenho blusa rosa. Aí essa que eu tô hoje é uma blusinha de ginástica, meio capenga, mas pelo menos, olha lá, a Hélida bonitona, com a blusa rosa. Povo. Ah, o José também, que legal. Muita saudade de vocês, Camila. Tava dormindo na aula, né, Camila? Não? Não ri, não ri, não ri. Confessa, Camila. Vai. Não tava, não. Vamos lá, então. Vamos colocar um mosaico? Vamos, professora. Ai, o Henrique também, que lindo. Grazi. Ai, gente, que saudade. Quinta-feira, nós, professora. Quinta-feira, nós. Quinta-feira. Quem que tira, pessoal? Vai Aparece tirar com o celular? todos? Vai tirar com o celular mesmo? É, pode ser um print também. Tirei um print, só que aí eu não apareço. Parece? Quando eu tiro o print, não. Porque só aparece vocês. Então, se alguém também... A Elida fechou a câmera? Não. Só o Marcos. É que no meu tem algumas Não. pessoas com a câmera fechada, tipo a Hélida. Não, o meu tá aqui aberta. É, Não tô vendo Henrique. meu também, não tá aparecendo na foto dela. É, o meu tá tudo aberto aqui. Peraí, então. Ah, que legal. Que legal. Aí, se alguém puder, não aparece, alguém aparece com todas as câmeras abertas? O meu falta a Graziele, a Camila, o José e o Marcos. Não. Alguém enxerga tudo aberto, com exceção do Marcos? Até aparece eu? Não? Eu só vejo a Camila e o Fernando. Ah, então tá bom. Tem um monte de gente que eu não vejo também. Verdade. Bom, de qualquer forma eu já tirei, pessoal. Então aí eu tirei um print e tirei uma foto, né? Mas, E aí mas você fala. saiu, professora? Ah, Não, você tem que sair. eu saio no cantinho, Ah, entendi. porque vamos ver se eu coloco, porque vocês enxergam o mosaico? É? E a professora? Porque tem vários layouts. Então esse layout que eu coloquei aparece em nas janelinhas quadradas. Uhum. Deixa eu ver um outro layout. É que eu acho que no celular não tem isso. Não sei. Tem um automático, deixa eu ver de destaque. Então, aí tá o João de destaque, aí os outros não aparecem. Tá. Mas já deu. Deu certo já. Na quinta a gente tira a outra. Isso, Presencial. isso. Todo mundo com 1,5 m de distância, Tem que ser a mesma coisa. com as máscaras, né? Sim. Segurando os abraços, né? Porque faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Mas não tem jeito. Certo, pessoal? Então, muito obrigada pela presença, pela aula, eu espero que tenha sido produtiva. Pessoal, solicito que vocês respondam aquela avaliação, né, que é super importante, não só da minha disciplina, mas de todas as disciplinas, né, porque é uma forma da gente saber como que está o andamento das coisas.
E aí, se precisar de ajustes, a gente faz os ajustes. Certo? Certo. Então, tá bom, pessoal. Muito obrigada. E até quinta, então. Até, professora. Boa noite. Até, boa noite. Boa noite. E valeu, viu, Marcos, ter colocado a blusa rosa para aparecer na foto. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Patrícia, Oi, Henrique. perguntar pra você, semana que vem, que nem Ah, vai começar terça-feira, você falou, mas vai ser horário normal? Que nem horário era? normal. Das Isso, 7 às 10h30? Isso. Beleza, então. Tá bom? Ok. Até semana que Então, vem? até. Se Deus quiser. Beleza. Tchau, tchau, Henrique. Tchau, boa noite, Patrícia. Boa noite.